Esse é um podcast da série A Independência como Monumento, da crítica à celebração, da resistência à aceitação, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ e financiado pela FAPERJ. A ideia é trazer especialistas para uma conversa sobre distintas questões relativas ao processo de institucionalização e monumentalização da independência do Brasil, nas comemorações do seu bicentenário. Bem-vindos ao podcast Imagem e Memória nas Efemérides do primeiro centenário da Independência. Em 1922, foi comemorado o primeiro centenário da independência do Brasil. No Rio de Janeiro, capital da República, foi realizada uma série de efemérides. Por um lado, esses eventos buscavam criar os contornos da cidade moderna. Por outro, fixavam a imagem histórica do evento da independência. Para falar sobre esse assunto, convidamos os professores e pesquisadores Isabela Perrota, da ESPM, e Paulo Knaus, da Universidade Federal Fluminense, a quem agradeço desde já a presença e a disponibilidade de conversar conosco. Isabela é designer e historiadora, doutora em História, Política e Bens Culturais pelo CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, no Rio. É professora e pesquisadora da ESPM Rio, onde coordena o mestrado profissional em Economia Criativa. Em suas pesquisas, estuda História e Memória do Design, Representação e História do Turismo no Rio de Janeiro, Patrimônio e Cultura no âmbito da Economia Criativa. Bem-vinda, Isabela. Obrigada, Vera. É um prazer estar aqui com vocês, na companhia tão ilustre de vocês. Enfim, só agradeço estar aqui. Olá a todos. Paulo Knaus é historiador. Tem muitos trabalhos publicados dedicados especialmente às relações entre arte, imagem, patrimônio e memória. Já atuou como diretor do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro e do Museu Histórico Nacional. Atualmente é vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Bem-vindo, Paulo. Olá, Vera, e a todos que estão participando. Uma satisfação a gente estar reunido aqui para discutir esse tema tão atual. Aqui reunidos, esses dois pesquisadores vão discutir conosco a questão da imagem e da memória na comemoração do primeiro centenário da independência. Eu, Vera Beatriz Siqueira, serei a host desse podcast. Sou historiadora da arte, professora do Instituto de Arte da UERJ. A entrevistadora de hoje será Gabriela Caspari, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ. Oi, Gabriela, a palavra é sua. Olá, obrigada, Vera, pelo convite. Boas-vindas aos nossos convidados e ouvintes. O maior evento oficial de celebração dos 100 anos da independência brasileira no Rio de Janeiro foi a Exposição Internacional montada entre setembro de 1922 e março de 1923. Como as exposições internacionais europeias, esta também se alimentava do discurso sobre o progresso e a modernização. No Rio, a exposição já nasce marcada pelo debate sobre o desmonte do Morro do Castelo, que serviu para aterrar a região onde os pavilhões nacionais e internacionais foram erguidos. De um lado, estavam os que criticavam a demolição de um marco histórico da própria cidade. Do outro, aqueles que acreditavam que a demolição era um imperativo de modernidade. A primeira pergunta vai para a Isabela. Por ocasião da exposição internacional, foram publicados alguns guias do Rio de Janeiro. Como esses guias tratavam a questão da cidade moderna versus a cidade colonial? Havia alguma novidade na formulação dessa imagem de cidade nova? Ok. Eu tive acesso a 3 guias do Rio, publicados em 1922. Isso não quer dizer que tenham sido os únicos guias, provavelmente outros foram publicados nesse momento. Desses que eu analisei, eu destacaria, assim, primeiro, em 2 deles, a função mista de ser guia, ou seja, coletânea de informações úteis para o estrangeiro, seja ele turista ou não, como consulados, bancos, correios, etc., mas também uma segunda função que é de ser um álbum de fotos, ou seja, um souvenir da cidade. Em 2 desses guias acontece isso. A outra coisa que chama atenção é ainda a presença de um resumo histórico
principalmente falando da fundação da cidade. Isso é uma coisa que acompanha esses guias, os primeiros guias do Rio de Janeiro, desde o século XIX, contavam essa historinha, como é que o Brasil foi descoberto, como é que a cidade foi inventada, descoberta, etc. Então, isso chama atenção que em 1922 isso continue presente. No guia que chama Guia Álbum da Cidade do Rio de Janeiro, Centenário da Independência, chama atenção também a valorização da República. Isso vai aparecer em vários objetos comemorativos, em vários souvenirs dessa efeméride. Ao mesmo tempo que se está falando do centenário da independência, enfim, de um império ainda, se valoriza muito a República. Então, esse guia-álbum, ele cita todos os presidentes da República, enfim, então isso é bastante interessante. A própria capa é uma capa que valoriza a bandeira da República, enfim. E a outra coisa é que ele diz que observa-se o surgimento, o ressurgimento do estilo colonial em grande parte dos projetos dos edifícios da exposição. Eu acho que, na verdade, eu não vou aqui entrar na questão da arquitetura desses pavilhões, mas acho que a gente observa até mais um ecletismo do que isso, mas assim, me chama a atenção e eu fico pensando se, de alguma maneira, ele está ali também valorizando essa história do Brasil. Depois tem o guia que, para mim, da minha coleção de guias já visitados, enfim, é o mais bonito, que é o Guia Artístico do Rio de Janeiro, que é publicado por um estúdio de fotografia. Ele tem, enfim, fotos lindas do Rio de Janeiro, e o que chama atenção para mim nesse guia é o primeiro guia do Rio de Janeiro, que valoriza mais a natureza, a paisagem, do que a construção, né, do que a paisagem monumental construída. E nesse guia também me chama a atenção uma frase que diz: o Rio de Janeiro goza da fama de ser a cidade mais bela do mundo. Essa é uma construção que da Cidade Maravilhosa vai acontecer na década de 30, e aqui em 22 esse guia já está falando isso, tá? Outra coisa que me chama a atenção nesse guia é o mapa, onde o oceano aparece na parte superior do mapa, ao contrário da maioria dos mapas, onde você tem o oceano como se fosse a entrada, né, da cidade. Ali você já está na cidade, o oceano está em cima, claramente marca a exposição no mapa, na parte superior, junto ao oceano. Enfim, então tem esse outro aspecto que é da cidade mesmo, da cidade oceânica, que esse guia todo tem. E num outro guia, que é um guia muito mais simples, que é o Guia e Planta da Cidade do Rio de Janeiro, que foi publicado em alguns anos diferentes, ele fala: não há na América do Sul outro lugar que rivalize com o Distrito Federal sob o ponto de vista industrial. Então, o que eu acho que a gente está falando aí, e tiveram outras publicações que não tem o nome guia, né? Com o nome guia eu estudei essas três. O que eu acho que chama atenção, então, aí são as diversas construções possíveis de cidade que a gente está percebendo. Muito legal. Só para complementar, onde que a gente poderia encontrar esses guias? Assim, se o ouvinte tiver vontade de acessar, é possível? Como é que esse acesso acontece? Então, eu tive muita dificuldade quando eu comecei a estudar os guias do Rio de Janeiro e também localizá-los. Grande parte dos guias estava na mão de um colecionador, especificamente. O acervo desse colecionador, acho que está no Instituto Histórico Brasileiro, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, mas não sei se é acessível. Não sei nem se eu posso dizer o nome do colecionador ou não, porque eu não sei. Depois o Paulo completa, porque certamente ele sabe de quem eu estou falando. Eu não sei se esse acervo é acessível, se não é acessível. Então, grande parte do material que eu estudei estava
estava com ele, alguma coisa estava no Museu da República, alguma coisa estava na Biblioteca Nacional, enfim, em lugares bem dispersos. Eu fui, enfim, traçando uma trilha. Esse, por acaso, de 22, que eu acho lindo, que é o Guia Artístico Brasileiro, depois de consultar na mão do colecionador, eu consegui comprar. Um dia, por acaso, vi num lote de venda aí na internet, consegui comprar, esse eu tenho. Muito obrigada, Isabela. Então, aqui já passando na sequência para o Paulo. Paulo, na tentativa de criação dessa imagem moderna de cidade, o desmonte da herança colonial parecia ser uma questão central. Em termos de esculturas públicas, isso também é uma questão? E complementando a pergunta, além da resposta que a Isabela já encaminhou para você, que esculturas são propostas, erguidas ou destruídas nesse Rio de Janeiro que se deseja moderno? Bom, obrigado, Gabriela, aí pela pergunta. Complemento a informação que a Isabela deu sobre a coleção Elise Belchior, que hoje se encontra depositada no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, mas trata de um depósito legal por razões jurídicas, não é? Então o acesso é restrito e só autorizado pelo judiciário, não é? E certamente é uma coleção preciosa que merece ser preservada, e o Instituto tem se dedicado a isso, apesar de não ser efetivamente o responsável pela guarda e a propriedade da coleção. A gente espera que um dia essa questão jurídica se resolva e, finalmente, o Instituto possa dar acesso aos pesquisadores da coleção. E que realmente é uma coleção espetacular, não só pelos cartões postais, e muitos justamente dessa época de 22, não é? Da década de 20, inclusive os cartões da época da Exposição Internacional Comemorativa, não é? Como também contém esses guias que Isabela comentava. Não é? Mas falando da sua pergunta especificamente, a gente não pode esquecer, não é? Que a escultura tem uma importância na década de 20, nem sempre tão considerada no Brasil, né, na década de 20, nem sempre tão considerada na nossa historiografia da arte, que se concentra, sobretudo, na memória da obra artística de Victor Brecheret, que foi um participante da Semana de Arte Moderna em São Paulo. Mas, de certo modo, a gente pode dizer que o grande lugar de produção da escultura moderna naquela altura no Brasil foi o Rio de Janeiro, e muito movido pelo evento, não é? Da exposição comemorativa do centenário. A gente não pode deixar de lembrar que a exposição ela levou, não é, à construção de diversos pavilhões, e esses pavilhões tinham, de um modo geral, decorações associadas aos estilos históricos das diferentes nações representadas, não é? Mas, especialmente, se destacou no conjunto de pavilhões o pavilhão de festas, que era o maior e mais imponente dos pavilhões da exposição comemorativa, e onde aconteciam as solenidades oficiais mais importantes. E esse pavilhão, ele, na verdade, ele tinha como elemento principal de poder de atração, que chamava muito, né, a atenção do público, justamente o seu conjunto escultórico. Grande parte desse conjunto se perdeu porque ele fazia parte dos elementos de arquitetura efêmera que, de um modo geral, caracterizam esse evento, não é? Mas ainda hoje a gente conhece alguns pavilhões na cidade, o caso da sede da Academia Brasileira de Letras, não é? Que é uma versão do Petit Trianon do Palácio de Versalhes, não é? Do conjunto arquitetônico do Palácio de Versalhes, não é? E, naturalmente, a gente não pode esquecer de alguns outros pavilhões, onde hoje funciona, por exemplo, a sede do Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, a sua sede administrativa, que é onde ficava, né, o pavilhão do antigo Distrito Federal. E nós ainda temos o antigo pavilhão das estatísticas, que hoje é o Centro Cultural da Saúde, tudo localizado no centro da cidade.
E talvez o maior pavilhão que sobreviveu desse período é o pavilhão do Museu Histórico Nacional, que hoje abriga o Museu Histórico Nacional, que, na verdade, não foi uma construção feita para a exposição, mas remodelada, porque era o edifício colonial do antigo arsenal de guerra, que foi inteiramente reformado para abrigar o pavilhão das grandes indústrias e onde se instalou o Museu Histórico Nacional e depois terminou, ao longo do tempo, ocupando todo o complexo. Tá? Esse prédio do Museu Histórico Nacional, na altura, chamou muita atenção por todo o conjunto de ornamentos associados ao neocolonial. Mas, em termos de escultura, foi o pavilhão de festas, não é? Que se destacou pela contribuição, né, do Leão Veloso, que também esteve presente na Semana de Arte Moderna, Magalhães Correia, que é outro escultor importante na altura, no Rio de Janeiro. Não é? Esse pavilhão tinha uma fachada com muitos elementos escultóricos, lembrava até, a gente pode associar talvez um pouco ao monumento Vittorio Emanuele de Roma, não é? pelo escalonado das esculturas que acompanham a fachada, não é? E sem dúvida nenhuma, não é? Esse modelo de construção é interessante porque a arquitetura quase que se subordinava, não é? Ela se tornava um pedestal dos conjuntos escultóricos instalados na fachada. No caso do Rio de Janeiro, a gente vê uma outra versão, com a mesma geração de escultores, no caso do pavilhão, do Palácio Tiradentes, da antiga Câmara de Deputados, da antiga Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tá? E que tem a mesma situação, que a gente tem conjuntos escultóricos tão suntuosos que a gente tem a sensação de que o prédio foi feito como pedestal dos conjuntos escultóricos. Não é a escultura que ornamenta a arquitetura, é a arquitetura que sustenta a escultura. Isso faz parte, não é? Eu diria, dessas novas formas que a modernidade, essas formas artísticas, né, que o espírito da modernidade da época colocou em questão. Muito importante é a renovação dos materiais, porque tradicionalmente a escultura, a gente sabe, ela é associada ou ao bronze ou ao mármore, não é? E nesse período a gente tem uma grande experimentação de materiais, não só de pedras diferentes, não é? Do Brasil, não é? Isso se expressa muito bem na obra do Vitor Brecheret, por exemplo, no caso do Monumento às Bandeiras, não é? Mas também no Rio de Janeiro, nessa altura, associado a essa arquitetura, foi usado em grande medida, não é? As falsas pedras, não é? O faux pierre, como se dizia na época, que são esculturas em argamassa com um revestimento que sugere a pedra, mas que, na verdade, são esculturas com outro processo técnico muito mais associado à modelagem do que, no caso da pedra, a tradição, não é? do cinzel. Agora, no contexto da exposição, duas esculturas chamaram muita atenção na época, não é? E até hoje são conhecidas na cidade. Não é? A primeira é o Cuauhtémoc, a escultura do indígena herói mexicano, não é? Que é uma escultura que é uma réplica da famosa escultura que existe na Cidade do México, que é um símbolo, não é? Da resistência colonial no México, e que naquela altura, né, Miguel Norenha, né, que é o autor, e naquela altura, né, o governo do México ofereceu ao Rio de Janeiro uma réplica da famosa escultura mexicana. Essa escultura existe hoje, até hoje na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, mas ela foi originalmente, em 22, instalada na Glória, nos Jardins da Glória, né, mais próximo ao centro da cidade, mais próximo do circuito da Avenida das Nações, que concentrava os pavilhões internacionais da exposição. Essa escultura, na altura, quando foi inaugurada, chamou muita atenção, porque homenageava um indígena mexicano, não é? Na capital do Brasil, que tinha uma história colonial associada aos povos originários, mas que na cidade não era lembrado, na capital não era lembrado.
Então, a inauguração desse monumento suscitou a polêmica sobre o fato de que no Brasil não havia um monumento da mesma importância simbólica, não é? Homenageando o indígena brasileiro. E assim, na Câmara de Deputados, surgiu o debate sobre a proposta do monumento ao indígena brasileiro, não é? E os deputados terminaram discutindo, não é, qual seria esse indígena, e cada bancada regional, naturalmente, defendeu o seu indígena. O caso da bancada fluminense defendeu o Araribóia, não é? Pernambuco defendeu o Felipe Camarão, e assim por diante. O resultado é que o monumento ao indígena brasileiro nunca foi feito. E até hoje, a grande imagem indígena na cidade do Rio de Janeiro, antiga capital federal, continua sendo a imagem do índio mexicano. Apesar de ser uma bela estátua, um monumento elegante, ele, na verdade, se associa à história de um outro país e não à história nacional brasileira. Agora, esse monumento foi inaugurado, não é, pela maior comitiva estrangeira que esteve presente na exposição comemorativa de 22, não é? Sob a liderança do conhecido intelectual mexicano José Vasconcelos, tá? E que era um ministro importante do governo na altura no México, e era um governo que vivia uma situação beligerante com os Estados Unidos desde o processo da Revolução Mexicana. Tá? E o que justifica, não é? Por que essa comitiva mexicana veio com tanta presença ao Brasil? Porque o México, naquele momento, não é? Vivia essa situação de rivalidade com os Estados Unidos. Não é? O Brasil se tornou representante do México nos Estados Unidos e o representante dos Estados Unidos no México. Não é? Era um ator, portanto, de mediação das relações diplomáticas entre México e Estados Unidos, não é? O que fez com que essa estátua, não é? Mexicana inaugurada na cidade, participasse, na verdade, do contexto também das relações diplomáticas daquele momento, não é? De conflito entre Estados Unidos e México, derivado da Revolução Mexicana. Não sem razão, o outro grande monumento desse período inaugurado na cidade do Rio de Janeiro foi justamente, não é? A que chamou a atenção na época, não é? Foi justamente a estátua da amizade Brasil-Estados Unidos, não é? Que é uma obra do escultor americano importante, Charles Keith, não é? E foi doada ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos com apoio da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. O fato é que a estátua mexicana terminou sendo inaugurada em 22, enquanto que a estátua americana demorou ainda alguns anos para ir para a rua, não é? Ela só foi inaugurada em 31, apesar de que o ritual de apresentação dela, de inauguração, não é? No pavilhão, terminou chamando muita atenção na época. E até hoje, no Rio de Janeiro, a gente convive com essas duas imagens na cidade do Rio de Janeiro, não é? Que marcam a importância da escultura na época. O fato também, é preciso dizer, que essas duas imagens elas deslancharam um processo que, nas décadas seguintes, até a década de 70, não é? Que vários países das Américas passaram a doar estátuas, principalmente dos libertadores sul-americanos, pela cidade do Rio de Janeiro, e que a gente pode conhecer por todo lado na cidade. Muito obrigada, Paulo. Paralelamente à exposição internacional, foi montada a exposição de arte retrospectiva e contemporânea. A exposição aconteceu na Escola Nacional de Belas Artes, onde hoje é o Museu Nacional de Belas Artes, no centro do Rio, e para a qual foram realizadas reformas no edifício. Nessa mostra, algumas pinturas de caráter histórico ou alegórico receberam o prêmio de aquisição, indo formar o acervo do Museu Histórico Nacional. Paulo, como você entende essa valorização da pintura histórica no quadro da afirmação da modernidade artística? Que telas foram premiadas? Você poderia falar sobre elas para nós? E complementando a pergunta, você acredita que essa valorização de perspectiva histórica impactou a concepção de modernidade artística no Brasil? Tal como acontece na escultura, não é? A gente vê que a pintura também nesse período vivencia um contexto de experimentação e diversificação, não é? Então, na exposição de arte retrospectiva e contemporânea, além de ter um panorama geral da história da arte no Brasil, a gente conhece os prêmios de aquisição, não é? Das obras que estão especialmente no Museu Histórico Nacional, que é o Minha Terra, do Hélio Zelinger, o Tiradentes, do Pedro Bruno, não é?
Pedro I compondo o hino da independência do Bracê, do Augusto Bracê, e a famosa tela hoje, não é? Da Georgina de Albuquerque, da reunião do Conselho de Estado, que destaca o protagonismo da Imperatriz Leopoldina. Em todas essas telas, o que a gente vê é que não havia uma opção, não é, formal, comum a todos esses artistas. Não é? A gente vê a diversidade. No caso, por exemplo, não é? Da Georgina de Albuquerque, a gente reconhece bem, não é? A marca da inspiração do impressionismo, né? Da pincelada ligeira do impressionismo, ainda que seja um quadro de ateliê. Não é? A perspectiva, por exemplo, do Tiradentes e Pedro Bruno, não é? Mostra também esse exercício criativo inovador da época. É claro que o grande premiado foi Eliseu Visconti, não é? O que mostra que, ao mesmo tempo que a exposição celebrava a nova geração, também valorizava a presença dos mestres dessa geração. Não é? Na escultura, essa exposição premiou Samuel Martins Ribeiro, não é? Cujo irmão, pintor, faleceu muito cedo, participou da Semana de Arte Moderna em São Paulo, não é? Mas que o premiado, então, aqui no Rio de Janeiro, em 22, foi o seu irmão Samuel Martins Ribeiro, que se tornou professor da Escola Nacional de Belas Artes. O que eu sublinharia, não é que essa época é uma época de experimentação inovadora das formas artísticas. E isso a gente reconhece pela diversidade, por exemplo, dessas telas. Pergunta para a Isabela. Que tipos de lembranças da exposição internacional você identificou na sua pesquisa? Entre elas, havia objetos que reproduziam a estátua equestre de Dom Pedro I ou a tela de Pedro Américo, o Grito do Ipiranga. Você poderia falar sobre esses objetos e como eles participam da construção da imagem histórica da independência? Ok. Então, a gente está falando aí tanto de suportes, que tipos de objetos, quanto que tipos de imagens estão sendo veiculadas nesses objetos, nesses suportes. Obviamente, a maior circulação de imagens, fosse do Rio, fosse da própria exposição, ou da efeméride, né, relacionada com Dom Pedro, era o cartão postal, né? Aquilo que o fotógrafo e pesquisador Pedro Vasques chamou de filho da velocidade moderna, né? Enfim, era um suporte que mais circulava no mundo, né? E aí, assim, em termos da efeméride, a gente tem outros objetos, como selos comemorativos, moedas, medalhas, álbuns de foto, que eu já mencionei quando eu falei dos guias. Você tem álbuns mesmo, que são só coletâneas de foto, coletâneas de postais encadernados, enfim, e pratinhos de porcelana também. A maioria desses produtos era fabricado no Brasil, exceto as porcelanas, que vinham, em geral, da Holanda ou da Bélgica. Esses pratinhos, eles tinham imagens do Rio de Janeiro, em geral, de paisagens construídas, de monumentos arquitetônicos, e da estátua equestre de Dom Pedro, a gente tem pelo menos 2. Eu conheço pelo menos 2 pratinhos diferentes. E talvez o objeto mais conhecido, assim, que hoje a gente vê mais circulando na internet, em leilões e tal, seja um baralho que chamava Souvenir do Centenário do Rio de Janeiro, Souvenir do Centenário da Independência do Brasil, 1922. Ele é basicamente com imagens do Rio de Janeiro. Então, no verso das cartas você tem a estátua equestre, e na frente das cartas é como se fosse uma grande coletânea de imagens do Rio. Tem apenas 2 imagens de São Paulo, que é a Estação da Luz e o Teatro Municipal de São Paulo. Então, embora seja Independência do Brasil, né, ele é totalmente vinculado com a imagem do Rio de Janeiro, tá? Então, aparece nesse souvenir, a gente tem o Mangue, Copacabana, Botafogo, Enseada de Botafogo, monumentos históricos, e tem 2 imagens que têm
legenda, digamos assim, mais do que a identificação da imagem, uma legenda, que é a palmeira plantada por Dom João VI. Então, mais uma vez, essa referência, né, à história, e a foto do Palácio Guanabara, que é identificada como onde hospedou-se o rei dos belgas, né? Então, assim, essas referências dessa história que se constrói aparece aí nessas duas legendas. Bom, a estátua equestre de Dom Pedro, ela é bastante importante assim, para essa questão da estatuária pública, né, no Rio de Janeiro. Ela foi inaugurada em 1862, 40 anos após a independência, embora ela tenha sido planejada alguns anos antes. Enfim, foi inaugurada com uma grande festa cívica e tal, e ela tem, além da imagem de Dom Pedro em cima do cavalo, enfim, levantando lá aquele, né, documento que seria, né, como uma Constituição, completam ali o conjunto uma série de alegorias, principalmente os índios que representam os rios nacionais, os principais rios nacionais, que eram Amazonas, Madeira, São Francisco e Paraná, né? Então, além disso, tem Anta, Tatu, Tamanduá, enfim, toda uma série de alegorias e representações do Brasil, enfim, né? Gratidão a Dom Pedro, gratidão do povo brasileiro, etc. A pintura do Grito de Ipiranga, ou Independência ou Morte, ela é posterior, né, 66 anos depois da independência. Enfim, ela tem essa interpretação gloriosa, triunfante, né? E ela tem também a representação do povo brasileiro. Então, à esquerda, principalmente, a gente tem a esquerda embaixo, como se fosse um primeiro plano apagado, mas um primeiro plano, um personagemzinho ali, que é o povo, né, brasileiro, um personagem descalço, de roupa rasgada, puxando uma carroça de boi. E isso vai aparecer em algumas das reinterpretações dessa imagem, nas medalhas, nos selos. Então, tem um selo comemorativo que esse personagem está ali. Ele não está com a roupa rasgada, ele está mais composto, digamos assim, mas tem aquele personagem ali puxando a carroça de boi. Então, a gente tem algumas desses suportes, né, que eu falei, que utilizam essas duas imagens. A estátua é a estátua, ela é muito mais... ela também aparece em selos, num dos selos ela está assim no fundo, como se fosse uma sombra. Você tem a figura a figura feminina, né, representando a República, que isso, né, uma herança lá que a gente tem, principal, embora seja uma imagem clássica, né, a gente tem isso muito ligado à Revolução Francesa, então isso está muito presente em várias dessas imagens, em vários desses suportes, essa imagem da mulher que representa a República. Então, num desses selos, você tem em primeiro plano a mulher República e, no fundo, a sombra da estátua equestre, mas, enfim, o que eu queria dizer é que a estátua equestre gera menos interpretações. E essa imagem do Grito de Ipiranga tem mais interpretações. Então, às vezes, ela é representada com mais pessoas, com menos pessoas, com essa figurinha do povo brasileiro, sem essa figurinha, enfim, tem mais variações, digamos que ela é mais sujeita a interpretações, e a estátua equestre é aquilo que enfim, não aparecem todos os detalhes dela, aparece só o Dom Pedro, mas o pedestal que deixa muito claro que não é Dom Pedro, qualquer Dom Pedro. É o Dom Pedro da estátua equestre por causa do pedestal. E aí também talvez o Paulo possa falar mais dessa estátua, que é muito interessante, muito importante historicamente aqui para a nossa, enfim, para a estatuária urbana, né, da cidade. Muito obrigada. Paulo, por favor. Queria só complementar essa reflexão, né, que eu acho que é importante, que um dos aspectos da modernidade do século XX
é essa circulação, não só o aumento da circulação de imagens, mas a diversidade dos seus suportes, não é? E o fato de que uma imagem de um suporte migra para outro suporte, como é o caso da medalhística, como é o caso dos cartazes, não é? Da indústria gráfica, etc. E eu acho que o exemplo da Estátua Equestre Dom Pedro I é bem interessante, porque a Estátua Equestre não foi, no Rio de Janeiro, não foi motivo de celebração da independência na época, porque era um monumento imperial, não é? Mas, ao mesmo tempo, a sua imagem foi apropriada, inclusive, não é? nas ilustrações das reportagens da imprensa ilustrada da época, assim como em todos os suportes diversificados, não é? Que a Isabela comentou. Então, eu diria que é uma era, não é? Dessa intericonicidade, onde uma imagem que é produzida num determinado tipo de meio de expressão migra para outro meio de expressão, ganhando naturalmente conotações próprias, não é? Singulares, mas que mostram como a história da imagem é feita justamente pela referência de uma imagem a outras imagens, multiplicando assim as representações de uma imagem que pode ter uma fonte específica, como a Estátua Equestre, mas que depois serve para muitas outras formas visuais. Não é? Então, isso eu acho que é uma marca da década de 20 e que se inscreve claramente nesse contexto do centenário da independência no Brasil. Perfeito. Muito obrigada, Paulo e Isabela. Passo a palavra para a Vera. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast Imagem e Memória nas efemérides do primeiro centenário da independência, 1922. Gabriela e eu agradecemos imensamente aos nossos convidados, Isabela e Paulo, pela presença nessa conversa. E muito obrigada aos nossos ouvintes. Esse foi mais um episódio da série A Independência como Monumento, da crítica à celebração, da resistência à aceitação, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ e financiado pela FAPERJ.